E só que o tema hoje é a segurança que a palavra nos dá. A segurança que a palavra nos dá. Porque a palavra nos dá um nível de segurança que muitos não se atentam, muitos não têm noção do quanto a palavra ela é segura. Estão falando aí, né, a respeito da picadinha, né, que ela é muito eficaz, mas ninguém comprova a segurança. Deixa eu te dizer, essa palavra ela é viva e eficaz e ela é segura, ela é rocha. Então você pode ficar tranquilo que essa palavra que é tão segura e que dá tanta segurança, é essa que vai alcançar teu coração agora, e que ela vai ministrar aí o teu coração. Por isso que o tema de hoje é a segurança que a palavra nos dá. Eu vou repetir, a segurança que a palavra nos dá. Agora sim eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente continuar. Então será no livro de Atos, no capítulo 28, você está em casa, abre aí a sua Bíblia em Atos 28, é onde nós estivemos já na última live, no último culto, e eu quero continuar aqui algumas coisas mais diferentes, porém eu quero continuar esse assunto. Atos 28, deve ter aberto aí já, eu quero pegar o verso 1, eu quero que você preste muita atenção no primeiro verso, no verso 1. Atos 28, versículo 1. Ele diz assim, ó: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Só isso. Eu vou ler de novo. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta, ilha de Malta. Olha que interessante. Essa história, lógico que ela não começa aqui, ela está passando por aqui. Vou recapitular para você o que aconteceu. Paulo estava sendo levado prisioneiro, e ali o centurião, que era o que cuidava dos prisioneiros, que não era só Paulo, eram vários prisioneiros e Paulo no meio, ele se dirige numa embarcação, da qual o dono do navio e nem o piloto deram ouvidos a Paulo, e o centurião deu ouvidos ao dono do navio e o piloto. Ou seja, Paulo advertiu que haveria uma tempestade, que era melhor parar em Creta e ficar quietinho, ficar quieto em Creta, e não quiseram ficar, não ouviram o profeta, não ouviram a voz do Senhor pela boca de Paulo e foram seguindo viagens, foram embora, eles continuaram, eles prosseguiram a viagem. Muita gente prossegue, e eles ali prosseguiram, houve uma tempestade, porque o vento, se ele não for discernido, se transforma em uma tempestade, você já sabe disso. Então eu preciso discernir o vento para que ele não chegue a ponto de se transformar em uma tempestade. Mas ali não teve como, eles não deram ouvido, se transformou numa tempestade, houve avarias, o navio foi perdido, perderam-se toneladas de trigo, perdeu-se o navio, mas houve uma palavra, e essa palavra veio para Paulo, a respeito de algo que ia acontecer, da qual eles não deram ouvido, e chegaram nesse texto: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Malta, olha que interessante, no grego, a palavra Malta, ela tem um significado de doce mel. Olha que interessante, ela é um mel doce. Malta significa mel doce, tanto que apelidaram lá de terra do mel, de ilha do mel. Então ela tem alguns apelidos assim. Se pegar na língua fenícia, que era uma língua antiga, ela se chamava Malete, que é a mesma Malta, que tem um outro significado. Olha que interessante, para o grego é terra, não é terra, é terra do mel. Terra do mel é o apelido, mas ela é chamada de doce, mel doce. Amém? Malta, mel doce. Para a língua fenícia, ela significa paraíso. Então, mel doce, paraíso ou terra do mel não importa, porque Paulo, quando está aqui sendo relatado, que Lucas está escrevendo isso, e ele relata aqui, inspirado pelo Espírito, ele diz assim: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Olha que interessante, eles ficaram sabendo que a ilha se chamava Malta, só que isso vem de uma história muito interessante, porque, entenda uma coisa, a fé, ela fala. A gente fala isso repetidas vezes para tentar ajustar a fé da igreja, principalmente agora. A fé, ela fala.
O que é que a fé fala? A fé fala segundo a imagem que está projetada no coração, segundo, então, a palavra que foi ouvida. Então, a fé é: eu ouço a palavra, ela entra ao coração, me forma uma imagem, esta imagem eu projeto, eu falo, eu anuncio, eu falo exatamente o que eu estou vendo. E quando Paulo está dizendo, quando está sendo dito aqui a respeito da viagem, diz: estando salvos em terra, nós soubemos que a ilha se chamava Malta. A questão não é saber que havia uma ilha, é saber que o nome dela é Malta. Eu vou vir a página, aí fica no texto, vai ficar nesse texto, mas só para você entender o que aconteceu, vira a página um pouquinho. Eu vou ler aqui para você o que aconteceu, para você entender. Depois a gente continua lá, eu não vou voltar não, é só para você compreender o que aconteceu no verso 22 do capítulo 27, no verso 22. Você vai entender o verso 1 do capítulo 28 aqui. Então veja aqui, presta atenção, no verso 22 do capítulo 27 fala assim, ó: entretanto, agora exorto-vos, a que tenhas bom ânimo, se movimentem, estejam em movimento, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Entende? Então, o anjo aparece, vem do céu um mensageiro e fala com Paulo, fala: Paulo, você vai ter a vida poupada, porque é necessário, é preciso que você se apresente a César. Então vai chegar lá e olha, vai ser entregue também a vida de todos que estão com você. Ninguém vai se perder, vai perder as coisas materiais, mas as pessoas serão salvas. Mas olha como que fecha o verso 25. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Como que foi anunciado para ele? Aqui é a questão. Olha, vai se cumprir tudo como me foi anunciado. E ele explica isso onde? No verso 26, o que foi anunciado? Diz assim, ó: certamente seremos arrastados para alguma ilha. Então, quando ele recebeu a palavra vinda do alto, formou no coração dele uma imagem de uma ilha. Ele sabia. Está no mar revolto, no meio de uma tempestade, a única coisa que poderia salvar ali seria uma terra firme. Então, quando o anjo envia essa mensagem, dá essa mensagem a ele ouve a palavra vinda do alto, palavra que vem do céu, ele ouve no coração dele, ele sabe que em algum momento, de alguma forma, ele não sabe como, mas ele sabe que havia uma ilha. Entendeu? Por isso que aqui no capítulo 28, agora voltando aí onde nós estamos hoje, ele diz assim, ó: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha, que ilha? A ilha que ele já havia falado, porque a ilha era certeza que tinha. Mas além de ter a ilha, agora, ele diz assim, o nome dela é Malta, ou seja, o nome dela é uma terra doce, é um doce mel, é um paraíso. Além de ser cumprida a palavra, ela é um paraíso, ela é uma terra doce, terra de mel. E ele falou segundo aquilo que ele tinha de imagem. Então, eu só falo aquilo que eu vejo. Então, neste tempo, você tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque eles estão em uma ilha, ele só não sabia que o nome dela era Malta. Terra de mel, terra doce, doce mel, paraíso, ele só não sabia que era Malta. Mas ele sabia que existia uma ilha. E ele profetizou, ele falou, ele pôs para fora, para que as pessoas soubessem que haveria uma ilha. Nós vamos chegar em uma ilha. Eu não sei onde, mas há uma ilha. E aí, quando chega lá, a ilha é melhor ainda do que ele imaginava. Porém, presta atenção, ele fala: nós vamos chegar numa ilha. Ele termina lá o texto, ele diz assim: certamente seremos arrastados para alguma ilha. Eu tenho certeza, eu vi. Ele está pondo para fora uma imagem que ele tem. E aquilo que ele falou porque ele tinha uma imagem. Tinha uma imagem porque ele ouviu. Então, eu ouço, tenho uma imagem e eu falo.
Qual é a questão? É que quando ele fala, dali a pouco ele vai viver exatamente o que ele falou. Então você vive o que você fala, porque você está falando o que você vê dentro. É a imagem que tem do coração. Por isso que eu preciso ter imagens que são formadas pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então a palavra no meu ouvido vai gerar uma imagem da palavra, e esta imagem pode conduzir a minha vida. Então a fé fala. Eu vou começar a falar uma imagem que já está pronta. Ele diz: certamente vamos pousar em alguma ilha. Eu tenho certeza, não vai morrer ninguém, nós vamos chegar em uma ilha. Pode perder as coisas, mas as vidas não vão se perder. Isso no meio da tempestade. Ele está falando isso em meio ao mar revolto. Então ele está dizendo algo que ninguém está em volta conseguindo entender, talvez não crendo, mas não tem o que fazer. Ele é o único que tem essa palavra, porque ele é o único que ouviu a palavra do alto. Ele é o único que teve essa palavra. Tendo essa palavra, ele é o único que tem a imagem, o único que projeta. Então ele tenta lançar essa fé também nos ouvidos das outras pessoas. Alguns aquietaram o coração, outros tentaram fugir do barco. Acabou que no fim cumpriu-se o que o anjo falou. E ele, diz o texto aqui: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Malta. Esse espanto dele de saber que o nome da ilha, olha só, o nome é Malta. Eu sabia que era uma ilha, mas Malta, para se cumprir o que está escrito em Efésios. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Que poder que age em nós? O poder da sua palavra. O poder da sua palavra que age em nós. Ele diz aqui que ele faz muito mais além, infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Então ele sabia que tinha uma ilha, ele pensava numa ilha, ele via uma ilha. Só que quando chega lá, é muito mais do que ele estava desejando, pedindo ou pensando. Além de ser uma ilha, a ilha é Malta, é paraíso, é ilha, é terra doce, de doce mel. É este o lugar onde eles vão parar. Então tem que se cumprir. Mas dê uma olhada no verso 2, no segundo verso aí do capítulo 28, diz assim: os habitantes da ilha, olha que interessante, demonstraram impressionante bondade para conosco, e prepararam uma fogueira, e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Estava chovendo e fazia bastante frio. Aqueles homens vinham de uma situação truculenta, uma situação terrível, uma situação de inimizades. Soldados, prisioneiros, tripulação, nem todo mundo se conhecia, haviam prisioneiros perigosos. Então era um ambiente truculento, raivoso, era um ambiente perigoso. E de repente eles chegam nessa ilha chamada Malta, nesse doce mel, chegou nesse paraíso, nesse lugar chamado Malta, nessa ilha, e o povo veio para trazer para eles algo que eles não conheciam. Essa palavra aí, hospitalidade. Eles estavam longe dessa palavra, eles nem lembravam talvez que existe essa palavra, hospitalidade. E deram hospitalidade, por quê? Porque o próprio Pai, o Criador que o estava conduzindo, Ele próprio providenciou pessoas para com hospitalidade cuidar deles. Além de ninguém ter morrido, salvou a todos eles. Se você ler a história anterior, antes desse texto, do capítulo 28, vê o final do 27, não perdeu ninguém. Chegaram ali meio arrastados e cansados e sofridos, talvez com muita fome, com frio, porque era frio. Chegaram em meados de outubro, era frio. E ali eles chegam, aí vem um povo, em vez do povo ser rude, um povo estranho, não, trataram eles com hospitalidade, coisa que deve ser praticada pelos cristãos, principalmente por nós, ser hospitaleiros, receber bem, sermos pessoas de bom recebimento, de receptividade, e eles ali foram recebidos. Eu estou caminhando com você para a gente chegar naquilo que o Senhor quer que você entenda hoje. E eles chegaram. Então Paulo, ele chega na ilha de Malta,
fica sabendo que é Malta, então além de ilha era um paraíso, era melhor do que ele pensava, para se cumprir Efésios 10:20. Aí agora o povo, além disso, agora é tratado com hospitalidade, eles não vão ter que brigar com ninguém, vão ter que ser rude com ninguém, eles estão sendo acolhidos, e fizeram ali, diz o texto, que eles fizeram uma fogueira e receberam bem a todos eles, com certeza deram comida, deram agasalho, eles cuidaram deles, porque estava chovendo e fazia muito frio, então usaram de hospitalidade. Agora veja o verso 3, enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Uma víbora espantada com o calor, agarrou-se em sua mão. Olha aqui, que situação. Aqui existe, só nesse texto do versículo 3, tem revelações para nós aqui, principalmente nesse tempo que estamos vivendo hoje. E eu quero compartilhar exatamente esse texto com você. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque Paulo sabia de algumas coisas que nós precisamos saber. Paulo, ele sabia de algo revelado a ele, e que nós precisamos ter isso em mente e no coração. Temos que saber disso, porque vou repetir o texto para você compreender a situação. Enquanto Paulo juntava os feixes, ou um feixe, melhor dizendo, de gravetos, e os lançava ao fogo, uma víbora, uma serpente, espantada com o calor, agarrou-lhe a sua mão. Agarrou-lhe a mão. O que a gente vai aprender aqui? Eu preciso entender de simbologia, tipologia, figura. A gente já falou que o Senhor, ele não fala conosco, o Pai Celeste não fala com você pelo idioma que você conhece, no sentido de idioma, palavra, português, inglês, espanhol, russo. Ele vai falar por figuras, ele usa figuras de linguagem, ele usa simbologia, ele fala por símbolos, ele fala por sinais. Por isso a palavra projeta imagem, porque ele fala por sinais. Ele fala, anuncia por sinais, ele vai usar os sinais para revelar o mundo espiritual. E Paulo estava entendendo, porque Paulo tinha um discernimento muito aguçado. E agora, com o discernimento aguçado, ele simplesmente quer colaborar ali, ajudar. Ele vai pegar um feixe de graveto para poder pôr no fogo. E aí, de repente, uma víbora lhe pega a mão. É o que o texto revelou para nós. E aqui ficam algumas lições para nós. Primeira lição, humildade. Deixar você escrever aí, humildade. 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 Paulo, ele sabia isso, e nós temos que saber disso também. Ele tinha que atirar fogo, ele sabia que troncos grandes, eles não incendeiam, se não tiver os gravetos queimando. Então precisa começar pelos gravetos, e os gravetos é algo que ninguém deseja. Você já prestou atenção que ninguém quer fazer uma cadeira com graveto? Ninguém está querendo fazer mesa com graveto, construir uma casa com graveto. Gravetos são rejeitados, são postos de lado, são varridos. Ninguém dá muita bola para graveto, o graveto é posto à parte. Mas Paulo vai fazer um feixe de graveto, diz o texto, que ele vai fazer um feixe de graveto. Gravetos incendeiam rápido e aquecem rápido. Porque os gravetos são aquelas pessoas mais postas de lado, são aquelas mais simples, são aquelas que são rejeitadas e, na realidade, são os que pegam fogo primeiro. Os gravetos, dentro do contexto do reino, são aqueles que têm um coração tão simples, que embora graveto, aliás, por ser graveto, eles incendeiam muito rápido. E por incendiar muito rápido, gera calor também muito rápido. E aí eles conseguem, com o incêndio dos gravetos, começar também a incendiar os grandes troncos. Porque tem tronco que é duro, ele é resistente, ele resiste ao fogo, ele parece que está brigando com o fogo. Já pôs tronco grosso no fogão de lenha? Não queima, ele não quer, tem que acender o fogão de lenha com graveto. Tem que acender uma grande fogueira com graveto.
porque os troncos resistem, representa corações duros, que é difícil o fogo pegar, mas se os gravetos começarem a pegar, nem os grandes vão resistir. Então que os humildes desse tempo possam ser levantados, como os gravetos que vão queimando, para poder incendiar a igreja, para poder incendiar os corações, incendiar aqueles que são mais duros. São troncos sim, são valorosos sim, podem incendiar sim, mas é preciso que os gravetos estejam apostos na mão de Paulo, na mão dos profetas, na mão daqueles que Deus envia para incendiar, para fazer um feixe. E olha que interessante, o texto diz que ele fez um feixe. Feixe representa, o feixe aqui, são pessoas humildes, que são fáceis de ter comunhão, fáceis de juntar para queimar. O feixe representa pessoas fáceis de juntar, porque são fáceis de unir, gravetos, e são fáceis de queimar junto, em unidade. Também fala de unidade, porque ele fez um feixe. Ele fez um feixe, melhor dizendo, feixe. Ele fez um feixe de graveto, para que pudesse queimar primeiro e gerar já logo o calor. Então, pessoas humildes, elas se entregam mais facilmente, por isso que queima. Como elas se entregam mais facilmente, ela queima mais facilmente, e ela gera calor mais facilmente. Então, na igreja, nós temos que entender que os gravetos, que somos nós, ou pelo menos devemos ser os gravetos, não ter a dificuldade de se juntar e deixar o fogo queimar, para que a gente possa incendiar uma cidade, incendiar um estado, um país, incendiar o mundo com a palavra, incendiar com o fogo do Espírito. Eu preciso entender que eu tenho que me unir como um graveto, porque Paulo entendia disso. Ele sabia que era preciso buscar os humildes, era preciso buscar aqueles que ninguém deseja, aqueles que ninguém dá valor, aqueles que ninguém quer, aqueles que não têm nenhum valor para a sociedade, ou porque está desempregado, porque é um desterrado, porque não tem família, porque é um infeliz, e ele parece só dar trabalho, e fica lá no canto, ele não tem nada a dar. É esse graveto que queima fácil. E a igreja despreza os gravetos, ao contrário de Paulo. Paulo deixa os grandes troncos, ele vai pegar graveto, porque o que importa agora são os gravetos é que queimam. Os gravetos têm rapidez para queimar, eles têm rapidez para gerar esse calor, e Paulo dá essa aula, ele vai pegar esses gravetos, e Paulo conhecia esse segredo, e ele vai atrás desses gravetos. Mas tem uma coisa que a gente aprende aqui mais também, tem uma segunda coisa. A primeira é a humildade, a segunda que nós aprendemos é que, na ausência do fogo, a serpente se esconde. Normalmente, veja bem, ele foi pegar os gravetos. Quando ele vai pegar os gravetos, está apagado. Quando ele vai pegar os gravetos que estão apagados, e você viu no texto que estava chovendo e era frio. Era final de outono, era frio. Vento, frio, tudo frio. E ele vai pegar esses gravetos, e uma serpente ali pega na mão, diz o texto aqui. Não havia fogo nesse lugar. Na ausência de fogo, a serpente se esconde. Porque havia uma serpente que ela estava no território dos gravetos frios. Gravetos frios. Normalmente corações frios, escute isso, normalmente. Corações frios são esconderijo de serpente. Corações gelados, eles vão virando esconderijo do inferno. Esconderijo daquilo que é ruim. Porque está gelado, ele está apagado, ele está ali desse jeito. A serpente, ela é especialista. A serpente é especialista em comandar, em oprimir, em dirigir, em conquistar, em demarcar territórios de gravetos apagados. Ela é especialista. Aonde tiver gravetos apagados, ela domina esse território. E naquele território de gravetos apagados havia uma serpente escondida, porque aonde tem gravetos apagados sempre tem serpente escondida. Aonde tem gravetos frios, lembrando, os gravetos são pessoas, onde há pessoas frias, congeladas, pessoas separadas, ele vai fazer um feixe, ele vai unir para queimar. Então, quando ele vai unir para queimar, a serpente, ela vai e se manifesta. A serpente, ela sempre quer prender esses gravetos, manter eles ali escravos naquela frieza. Então a serpente aqui simboliza aquele ser oculto que está na frieza de cada um. Então que nesse tempo possamos ser gravetos que estão unidos, prontos para pegar fogo, prontos para incendiar, porque graveto separado, frio, isolado, pode ter um ninho de serpente por aí. E
tem mais, quando Paulo pega uma serpente, ele pega a mão. Por quê? Porque a serpente sempre quer prender as mãos daqueles que libertam gravetos. Pegou aí? Toda vez que você quer libertar gravetos do domínio da serpente, ela sempre vai querer pegar nas mãos, porque as mãos são que afagam, as mãos são que liberam unção, as mãos são que ajuntam, as mãos abraçam também. Então essas mãos de Paulo, a serpente não está atacando os gravetos, está atacando as mãos daqueles que querem juntar os gravetos que até então frios e separados, então vai juntar para queimar. E a serpente vem e pega ali na mão, ela vai picar a mão de Paulo, ela sai pendurada na mão, ela crava ali a sua presa na mão dele, uma serpente venenosa. Eu pesquisei sobre essa serpente venenosa, e fica na sua mão. Por quê? Porque ele está juntando com as mãos. Igual hoje, quando uma pessoa ela quer unir a igreja, quando uma pessoa ela quer trazer fogo para a igreja, juntar a igreja para que ela se incendeie, o inferno se levanta contra essas lideranças, levanta contra aqueles que realmente querem juntar os gravetos, querem juntar para que seja feita uma grande fogueira, atiçado um fogo. Sempre a serpente vai atacar as mãos, e ele vai fazer isso com Paulo. Não podia ser diferente, porque ele não vai atacar graveto. O problema ali para a serpente é Paulo. Nós temos que ser um problema para a serpente. Não é a serpente que tem que ser um problema para nós. Nós temos que ser o problema para ela. Quando Cristo pisa em uma praia, os demônios endemoniados de Gadara, o gadareno que veio endemoniado, o famoso endemoniado de Gadara, ele chega, ele quando pisa na praia, Cristo pisa na praia, na margem, na praia, o demoniado vem, se ajoelha, ou seja, os demônios se dobram e falam: por que vem nos atormentar antes do tempo? Por quê? Porque nós é que atormentamos o inferno, não é o inferno que nos atormenta. Precisamos levantar a cabeça e entender que somos gravetos prontos para pegar fogo, e o fogo gera calor. Você vai ver aqui o que ocorre. Esse calor, olha o que o texto diz, ele espantou com o calor. Ela se espantou, a víbora, espantada com o calor, agarrou-se à mão de Paulo. Por quê? Porque era o que estava provocando o calor, porque os gravetos começaram a queimar. Então Paulo agora está com a serpente na mão. Picou a mão dele, mas está na mão dele a serpente. Olha que interessante. Para tentar paralisar. Então não deixa Satanás paralisar. Continue sim juntando os gravetos, junte as famílias, comece a juntar seus filhos, comece a juntar. É preciso juntar os gravetos. Todo aquele que junta sempre é alvo de ataque, sempre é uma coluna. Ministros que são sérios, pais que são sérios, qualquer governante que é sério, que está num governo dentro do reino, ele está sujeito a esses ataques. Mas olha, veja o verso 4. Vamos aprender, estamos aprendendo nesse pedaço de texto. Não dá para ler o texto todo, mas esse pedacinho de texto. Veja o que diz o verso 4. Assim que os habitantes da ilha, quais? Aqueles habitantes aconchegantes, hospitaleiros, viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Olha que coisa. O povo que acolheu toda aquela tripulação, aqueles soldados, Paulo no meio, né, os prisioneiros, aquela ilha acolheu 276 pessoas, homens que naufragaram, mas que chegaram ali, acolheram, deram comida, fizeram fogueira, aqueceram, abrigaram, foram hospitaleiros. Mas quando Paulo até está ajudando, pegando gravetos agora, naquele frio, para incendiar esses gravetos, a serpente lhe pega na mão. Quando pega na mão, percebe uma coisa, as pessoas começaram a falar diferente. Falou assim: este homem, eles começam a falar um com o outro, assim, eles falam um com o outro, eles comentavam: com toda certeza este homem é um assassino, diz o texto, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Olha que coisa. Um povo que está acolhendo agora está julgando Paulo. Eu estou falando: olha aí, você deve ter algum problema com ele, porque ele foi livre do mar revolto. Agora uma serpente pega, isso é juízo. Isso é juízo, você já passou por isso? Está passando uma luta, uma dificuldade, e as pessoas falam: acho que está em pecado. Eu acho que está em pecado. Olha o dedão, já vai, eu acho que está em pecado.
Esse dedo é para profetizar em favor. Não é para apontar juízo para os outros, seja ele quem for. Mas normalmente se aponta, né? Olha, está em pecado, essa pessoa está em pecado. Tem alguma coisa errada, senão, como é que está acontecendo isso com o irmão? Como que está acontecendo isso com aquela irmã? É juízo, começa a fazer apontamentos. E eles começaram a fazer, por quê? Porque tem uma serpente ali. Com coisa que essa serpente não poderia pegar qualquer, mas pegou Paulo. Então Paulo é o alvo. Agora, o que eu aprendo com isso? Lembra, eu falei que o território era dominado pela serpente ali. É um território frio, dominado pela serpente. Então escreve isso aí. Terceiro, o povo que é influenciado pela serpente tem opiniões malignas. Toda pessoa influenciada pela serpente, quando a serpente domina um território e vai influenciar a mente das pessoas, as opiniões que vêm de pessoas influenciadas pela serpente, todas essas opiniões são malignas. Toda opinião que está gerando morte nunca vem daquele que é a vida. Opiniões que falam de gerar morte nunca vêm da parte daquele que é vida, e vida em abundância. Toda opinião que vem para a morte é o inferno que está provocando. Então toda opinião, toda sugestão, tudo que se fala da morte, que parece estar instigando a morte, está esperando a morte, está estimulando a morte, está incentivando para que a morte venha, está noticiando só a morte, só fala da morte. Irmãos, presta atenção no tempo que estamos vivendo, só fala da morte. Então da onde é a influência? É da serpente. A serpente, ela tem, quando ela domina um território, todas as opiniões, todas as informações, tudo o que se fala é influenciado pela serpente. Lembra, há uma serpente aqui em jogo. E a serpente fez isso, então o povo ele foi influenciado pela serpente. E agora eles começam a falar essas coisas malignas a respeito de Paulo, julgando Paulo. Esse homem deve estar em pecado, esse homem daí vai executar a justiça, esse homem é culpado de alguma coisa. E começou a falar, um homem que estava fazendo bem. O povo só estava salvo ali por causa de Paulo. E agora o próprio povo que acolheu, agora está acusando Paulo, esperando ele morrer. Está só aguardando, falando, vai morrer, agora esperar ele morrer. Vamos esperar Paulo morrer, porque esse sujeito aí, ele aprontou alguma, porque ele escapou do mar revolto e agora ele vai morrer aqui. Está vendo? Tem alguma coisa errada com ele. São opiniões malignas. Então se liga em quem você está ouvindo no tempo de hoje. Se o que ouve instiga, só fala de número de morte, nunca consegue falar de número de vida, esta pessoa, este órgão, esse estabelecimento, essa instituição, este povo está influenciado pela serpente. Um povo influenciado pela serpente só dá notícia de morte, só fala de coisa ruim. Não consegue falar da vida. Nós somos portadores da boa nova. Nós anunciamos vida e vida com abundância. Nós profetizamos vida, anunciamos vida, nunca morte. Mas esse povo estava debaixo dessa influência. O que eu posso fazer então para mudar? Porque há uma situação aqui, o que eu posso fazer para mudar esse ambiente? Esse ambiente de morte, que está sendo ali manipulado, dominado pela serpente. Como que eu vou mudar esse ambiente? O que eu vou fazer? O que Paulo poderia fazer? O que vai fazer para mudar um ambiente de morte, onde o povo só fala de morte? Agora está o povo da ilha, se tinha 276 pessoas da embarcação. Devia ter no mínimo aí umas 150, 200 pessoas, mais os curiosos, tinha mais gente a mais do que tinha no navio, devia ter lá as 500, 600 pessoas ou mais. Agora está todo mundo esperando Paulo morrer. Ora, o que hoje se espera? Você assiste um jornal, só se espera a morte, só se fala de morte. Você vai para a rua, só fala da morte, só a morte, morte, morte. Aquilo que fala, só é falado porque está projetado. A serpente também projeta a imagem. E a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala de morte, é porque o coração já tem uma imagem de morte, dependendo do que ela ouviu. Então não ouça mais a serpente. As palavras do Senhor, Cristo falou, as palavras são espírito e vida. Então eu tenho que falar de vida, não de morte, tenho que falar de vida. E não é uma vidinha, é vida em abundância.
Ele vem, ele vem. Cristo diz lá em João 10:10. Em João 10:10. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim. Fala, o ladrão vem, é futuro, ele vem. Mas eu vim, eu já estou aqui. Para dar-vos vida, e vida em abundância. Então nós temos que profetizar a vida. Para de concordar com a opinião inspirada pela serpente. Para, você que é cristão, começa a profetizar a vida. Dentro de você tem que ter uma imagem gerada por fé de vida. Então profetiza a vida. Mas o que eu vou fazer então para mudar esse ambiente? Paulo sozinho. Deve ter 600, 1000 pessoas, sei lá quantas pessoas tem naquele lugar. É muita gente. E Paulo sozinho com uma serpente pendurada, venenosa, perigosa. Ali não tem soro antiofídico, ali é uma serpente grudada na mão. Num tempo frio, num homem debilitado, num homem que está desnutrido, um homem que está com a imunidade baixa, como todos do navio, uma serpente está sozinho. O que é que eu faço? O que nós temos que fazer? Como que eu vou resolver isso para mudar esse ambiente? Simplesmente lançando a serpente no fogo. Tem que lançar a serpente no fogo. Veja aí o verso 8. Verso 5, melhor dizendo. O verso 5: contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Então o que eu faço para mudar esse ambiente? Lança a serpente no fogo, joga a cobra no fogo, joga esses demônios no fogo. Eles têm intimidade com o fogo mesmo, ele sabe que o destino dele é esse. Então Paulo, num ato profético, vai pegar a serpente e lançar no fogo. Por que ato profético? Porque se você ler Apocalipse, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, no verso 10, vai falar alguma coisa sobre isso. Eu não sei se eu coloquei aqui. Eu coloquei aí ou não? Coloquei? Isso. Então veja aí, Apocalipse 20, verso 10. Dá só uma olhada no que está escrito. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. O diabo, a serpente que os enganava, foi lançada no lago de fogo. Então o destino que já está feito da serpente é fogo, vai ser queimada, ela vai ser destruída. O destino da serpente é fogo. Então, para mim mudar o ambiente onde a serpente está dominando, onde a serpente está influenciando, onde a serpente está arrancando opiniões de morte da boca das pessoas, só dá notícia ruim, só traz temor, só traz morte, só traz opressão, só traz uma pressão do inferno. Não noticia ninguém que está vivo, não fala nada do que é vida, só fala de morte. É a influência da serpente. Então sacode a serpente no fogo. É preciso sacudir a serpente no fogo. Dá uma olhada no versículo 6. Diz assim, ó: eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar. Olha, eles pensaram que Paulo ia começar a inchar, efeito do veneno. Começasse a inchar, ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo, eles ficaram aguardando ainda, e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião. Mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Olha que interessante. A serpente influenciava todo um noticiário de morte, esperando morrer, o pior, espera o pior. Onde tem influência da serpente, só se espera o pior. Mas aí, quando lança a serpente no fogo, imediatamente muda e acontece isso aqui, ó, quarto ponto. Quando morre a serpente, toda a sua influência morre com ela. Quando a serpente ela é eliminada de um ambiente, toda a influência que ela tinha no ambiente morre junto com ela. Hoje eu vi um pastor falando na internet, um quadro até meio antigo, bem simples assim, e ele começa o vídeo dizendo assim: eu estou pagando. Ele começa fazendo uma argumentação, ele diz assim: eu estou pagando um prêmio para vocês encontrarem, tem alguma coisa que desapareceu. Tem algo que desapareceu e precisa ser encontrado, e eu gostaria de encontrar, porque desapareceu. E aí ele vai falando, desapareceu algo, e há um prêmio bom se encontrar o que desapareceu.
E ele vai falando para despertar curiosidade, logicamente, fiquei curioso, fiquei esperando ver o que o pastor ia sair dali, né? E ele diz assim: irmãos, eu só estou falando isso porque eu gostaria muito de poder dar uma recompensa, porque tem alguém que desapareceu. E esse alguém que desapareceu, eu vou falar agora. Aí ele começa a explicar. Cadê aquela igreja que dobrava joelho nas praças orando? Cadê aquela igreja que ia para baixo da ponte dando as mãos e orando? Cadê aquela igreja que ficava ajoelhada nas suas casas, buscando em conjunto, orando? Aquela igreja que se juntava na medida do possível, que poderia se juntar ou se manter separado, mas que iam buscar e oravam, e fazia relógio de oração, e 24 horas orando, e conclamando, e convocando. Cadê essa igreja? Ele fala, cadê ela? Sumiu. Ela desapareceu, ela adormeceu, ela se deixou ser levada. E eu falei, é verdade, cadê ela? Agora eu também estou curioso, cadê essa igreja? A igreja, ela sumiu. Essa igreja guerreira, essa igreja que ela comporta, ela tem dentro dela imagens geradas pela palavra, e que fica ali gerado, ele não põe para fora, ele não projeta. Tem que projetar a vida, aonde havia morte, tem que começar a projetar a vida. Orando, buscando, queimando, irmão. Tem que ser graveto pegando fogo. A igreja tem que pegar fogo. O Senhor quer que seja colocado fogo, para poder ela queimar, para que ela possa incendiar os corações e voltar a clamar aquele que pode mudar toda a situação. Toda a situação. E isso aconteceu. Então, quando morre a serpente, toda a sua influência morre com ela. E Paulo agora vai sacudir ela no fogo. Na medida que ela vai fritando no fogo, ela vai morrendo queimada no fogo. Porque o destino do dragão, o destino da serpente, o destino de Satanás é no fogo. Lago de fogo, você já se prendeu sobre isso. E aí, a influência muda, porque a opinião muda. Só que é interessante, né, o povo. Olha outra coisa que eu sempre tenho no meu coração, assim. A gente ama as pessoas, a gente busca os gravetos, incendiar, mas você nunca deve parar na opinião das pessoas. Note, olha que sobe e desce. Chega todo mundo ali, poderiam ser hostilizados, que era um povo estranho, esquisito. Não, foram acolhidos por esse povo, abraçados, teve fogueira, comida. Daí, por causa de uma serpente na mão de Paulo, agora, esse cara vai morrer. Aí a opinião já mudou. Esse cara vai morrer. Esse sujeito está debaixo de juízo. Aí depois que a serpente morre, aí o povo muda de novo. Aqui mudou. Eles disseram aqui, mudaram a opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Agora o cara de ajuizado, um pecador, um réu de juízo e morte, agora chamam ele de um Deus, porque a serpente picou e não morreu. Você percebe? Então nunca pare na opinião das pessoas, não freie na opinião das pessoas, não fica paralisado em opinião de povo, seja elogio ou seja um escárnio, não importa se está elogiando ou está maltratando, faça aquilo que a palavra determina. É o que a palavra põe em você, é aquilo que você vai fazer. Paulo sabia muito bem. Por que Paulo sacode essa serpente no fogo? Porque ele sabia que tinha um destino. O destino não é a ilha. Ele sabia que ia dar numa ilha, mas ele sabia que ele ia chegar em Roma. Dentro dele está ele pregando em Roma. Ele está pregando em Roma no coração dele. Ele sabia que isso ia acontecer. Então, com serpente, sem serpente, não tem como ele morrer. Não dá para ele parar antes de pregar em Roma. Não tem como Paulo ser paralisado antes dele pregar em Roma. Amém? Não tem. Verso 7. Para a gente terminar aqui, eu vou terminar aqui. Versos 7, 8, 9, 10 diz assim, 28, 7. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou, você vê que ele já foi logo alcançando a coluna, o líder da ilha, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito doente, muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria.
Está com febre e disenteria. Poderia ser uma virose, poderia ser uma má digestão, poderia ser uma intoxicação alimentar. Eu não sei o que é a doença, mas ele estava com muita febre e com diarreia, estava com disenteria. Paulo então foi lhe fazer uma visita. E logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Ele curou. Paulo vai fazer cumprir algumas palavras aqui. Uma delas que ele faz cumprir está no livro de Marcos, quando diz que se você comer, se você comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Você pisará serpentes e escorpiões, e se por acaso você tomar algo mortífero, não lhe fará dano algum. Então ele tem essa palavra, ele tem um desenho nele, uma figura, uma imagem, de que essas coisas não podem lhe fazer mal algum. E tem uma outra palavra que Paulo também está cumprindo, que é dos outros apóstolos, que estão nos outros evangelhos, onde Cristo dizia assim: aonde vocês forem, vocês vão anunciar o evangelho, e vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá, pastor, mas hoje em dia não pode pôr a mão. Pois é, então você vai para aquele homem de muita fé, que ele diz assim: não precisa pôr a mão, não precisa nem em casa, basta uma palavra, manda uma palavra, e o meu servo será curado. Um centurião. O centurião, ele foi além de impor as mãos, ele fala assim: não precisa nem ir lá, uma palavra sua, porque ele sabe o peso que a palavra tem. Por isso que nós escolhemos esse tema, por isso que nós operamos nesse tema, a segurança que a palavra nos dá. Porque agora este homem, aquele centurião, chega até Cristo que está caminhando e diz assim: olha, meu centurião está à beira da morte, está muito ruim, mas se o senhor for comigo, se o senhor tocar nele, se o senhor fizer algo. Aí Cristo, ele se manifesta e ele fala: eu irei. Ele diz: não, eu não sou digno. Eu não sou digno que o senhor vá em casa. Basta uma palavra e o meu servo será curado. E ele foi embora. Porque Cristo falou: seja feito conforme a tua fé. Depois de admirar, né? Falou: nunca vi tanta fé, nem em Israel, porque era um centurião romano. Um centurião romano. Aí ele falou: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. Vai, teu servo já está curado. E ele foi. Quando ele chega lá, o servo foi curado. E o servo havia levantado exatamente na hora em que Cristo liberou uma palavra. Amém? Você pegou aí? Então, na hora que a palavra é liberada, então eu quero que você feche teu olho e entenda. Eu estou liberando uma palavra agora. Na hora que essa palavra é liberada, há uma cura sendo operada, há algo sendo feito, há algo sendo operacionalizado no mundo espiritual, há algo que está queimando em meu coração, e eu libero sobre você essa palavra. Há uma cura sendo liberada, basta uma palavra e é suficiente. Então a palavra é essa: haja cura do alto da cabeça à planta dos seus pés, haja cura, haja um bálsamo sendo derramado, o bálsamo de Gileade, a mão do poderoso, a mão do Senhor, a palavra do Deus soberano, seja sobre a sua casa e cure. E ela vai além, ela não cura só teu corpo, esta palavra é liberada para curar teu corpo, para investir e curar tua alma, para investir e curar teu espírito, acender você de novo, em nome de Cristo, amém? Pega essa palavra para você, porque basta apenas uma palavra. E Paulo vai ali, e acontece isso, e ele impõe a mão, no caso ali, ele impõe a mão e o homem se levanta. E ele prega o evangelho. Mas há mais o resto do texto. Ele diz assim: havendo ocorrido esse fato, o fato da cura do pai do líder da aldeia lá da ilha, e outros doentes, veja, outros, vieram mais doentes da ilha, vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Isso aqui é forte. Olha, eles ficaram 3 meses nessa ilha, tiveram que passar o inverno lá. 3 meses eles ficaram ali, porque eles iam para Roma. Então eles tinham que ficar 3 meses ali, tiveram que ficar. E quando eles foram embarcar, diz o texto que ofertaram, deram para, além de ser hospitaleiro, sustentar eles esse tempo, mantê-los ali. Agora eles são tão gratos, eles vão homenagear essas pessoas, vão homenagear Paulo, e vão trazer assim muitas homenagens e honrarias, vão honrá-lo. O que é honrar? Vão dar presentes para ele. Honra é reconhecimento mais presente. O reconhecimento mais o presente é honra. Vão presentear Paulo.
Isso é para Paulo. Agora, além disso, diz aqui que antes de embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Provisão. Houve uma provisão. Porque havia uma viagem. Eles iam embarcar de novo, no outro navio, logicamente, e eles iam ter uma viagem, só que vai de novo, mas cadê? Eles não tinham mais provisão. Agora foram supridos de toda a provisão. Por isso não se preocupe com aquilo que se perde materialmente. Depois ele levanta pessoas que te supre só com graça, a pura graça. Olha, guarda essa palavra que está na Escritura, que todo ouro e toda prata pertence a Ele. Ele transfere riqueza a hora que Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele deseja. E quando alguém se mostra desprendido da riqueza, Ele traz a riqueza a quem é desprendido dela. Toda pessoa que não é encarcerada pela riqueza, da qual a riqueza não é seu Deus, Ele pega e Ele prospera essa pessoa. Por quê? Porque Ele sabe que Ele não vai perder o coração dessa pessoa por causa do dinheiro, ou por causa da provisão, por causa da riqueza. Em épocas de escassez, em épocas de necessidade, é quando eu mais tenho que ofertar. É como eu chegar diante dEle com o meu coração embrulhado no dinheiro. Como assim? Eu pego o meu coração, faço um embrulho, o pacote do presente, o presente é o meu coração. Eu embrulho num dinheiro e levo para Ele no altar. Ele pega, abre, pega o coração para Ele e te devolve o dinheiro multiplicado. É isso que Ele faz. Ele não precisa do nosso ouro e prata, é dEle, já é tudo dEle. O que Ele quer é nosso coração. Mas se não conseguimos dar nem a nossa oferta, nem a nossa primícia, nem o nosso dízimo, nem as nossas coisas materiais, como que nós vamos dar do coração? E essas pessoas chegaram e deram para Paulo, chegaram para eles, ofertaram, honraram. Isso é graça pura, isso é providência divina. Porque lembra, há um destino. Paulo tem que ir para Roma. Há um destino. Nós temos que estar na mesa do rei. Não importa a serpente no caminho que vai morrendo. Não importa as coisas que vêm e que vão. O que importa é que eu tenho que chegar na mesa do rei. Eu preciso alcançar a mesa do rei. E por que eles chegaram até esse ponto aqui do verso 10? Por que chegaram aqui? Por quê? Por causa da segurança que a palavra nos dá. Ele tinha uma palavra. Você tem uma palavra. Então levanta a cabeça, volta a queimar. Para de desânimo, para de dar ouvido para aquilo que é morte. Olha as opiniões, as influências do inferno. Ocupe-se em crer e projetar aquela palavra que foi gerada em você pelos teus ouvidos, nascida dentro de você uma imagem no teu coração. Você vai profetizá-la, você vai verbalizar. Aquilo que você fala é aquilo que você vai viver, porque você só fala do que o coração está cheio. Então se já está pronta a imagem e você fala, você vive o que fala. É que eu não tenho tempo para dar alguns exemplos aqui, mas tudo aquilo que eu falo eu vivo. Davi, quando foi lutar com Golias, o homem era enorme, quase 3 metros, armado até os dentes, um guerreiro. Davi, um pastor, um menino franzino, ruivo, pastor de ovelha, tocador de harpa. Tinha ali uma funda. E quando o gigante se levanta, ele simplesmente vai dar o relato. Ele fala para o gigante: hoje é o seguinte, eu vou atirar em você, vou derrubar você, e com a tua espada eu vou cortar a tua cabeça, e todo o exército vai ser dado aos abutres. Ele falou, quando o gigante levanta e vem, acontece exatamente o que ele falou, porque ele já tinha visto no coração dele o gigante tombado, porque Davi era um homem de aliança. Por causa da aliança que ele tinha com o Altíssimo, ele sabia que aquele gigante ia tombar, porque ele viu o gigante tombado. Ele se via de pé por causa da aliança e viu o gigante tombado. Não importa o tamanho dele, ele tomba, ele não tem aliança. Foi dito e feito, ele falou e foi feito. Outro, depois você procura na Bíblia, está na Bíblia, a viúva e Elias. O profeta chega na casa da viúva, a viúva fala, ele fala: o que tem para comer? Ele fala: não tem nada. Ela fala para ele: não tem nada, só um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vamos morrer, porque só tem isso para comer. Ele fala: faz o bolo para mim primeiro. Tipo um mercenário, o povo iria ver assim.
mas não é, é profético. Porque na medida que ela fez o bolo para o profeta com o que ela tinha, na medida que o profeta comeu, aumentou a farinha. E o milagre da multiplicação aconteceu e essa mulher ela sobreviveu e caminhou. Só que havia uma palavra. Quando você lê esse texto no livro de Reis, você vai pesquisar na tua casa, depois você pesquisa, estuda, você vai ver que passou os tempos, ela prosperou, deu tudo certo, não passou mais fome, porém, chega lá na frente um momento, esse menino morre. Por quê? Porque ela diz, vão comer, vão morrer. O menino morre. A minha boca, ela vai falar do que o coração está cheio. Ela já viu o menino morto. Então para de ver essa pessoa morta, veja ela viva. Para de ver essa situação derrubada, veja ela de pé, fortalecida no Senhor e na força do seu poder. E como que eu vou gerar uma imagem disso? Está tão difícil? Pela palavra. A palavra vindo revelada ao meu coração, é isso que conta para mim, o resto não importa. Não importa como ele vai chegar. O nosso problema é que o nosso raciocínio, o nosso calibre mental quer fazer assim, o nosso calibre mental, ele quer idealizar como que ele vai fazer. Não interessa como ele vai fazer. Eu só sei que se ele falou, eu vou chegar lá e ponto. Se ele falou que você é um vencedor, que você é um filho, uma filha e vai chegar lá, ponto. Apenas viva nesta palavra, não arrede o pé dela. Esta palavra é suficiente para te levar ao destino. Você quer ver? Não está aqui no texto, mas só para você ter uma ideia. Dá uma olhada aqui em Paulo, no capítulo 28, no verso 16. Ele não está aí no esboço, não. Você vai ver na tua casa, você está com a Bíblia aberta, dá uma olhada, olha o que diz o texto. Diz assim, quando chegamos a Roma, chegamos onde? Roma. Aonde que era para ir? Para Roma. Mas é tempestade, vai morrer todo mundo. Não é para Roma que vai, é para Roma. Ele sabia, ele se via em Roma. E aí ele chega aonde? Quando chegamos a Roma. Paulo recebeu permissão para morar por conta própria. Porém, debaixo, sob a vigilância e guarda de um soldado. Então um soldado o acompanhava o tempo todo, mas ele ficava livre. Agora eu vou encerrar o texto aqui para você ver o que ocorre com Paulo. Ele diz aqui no verso 31. Vou pegar o 30, do verso 28, do capítulo 28. Diz assim, por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. E pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. É Deus ou não é? Foi Deus na vida de Paulo. Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é o Criador, Ele é o Altíssimo, Ele é o soberano, Ele é aquele que projeta. Ele falou, quando projetou isso no coração de Paulo, eu vou para Roma e Roma precisa conhecer a palavra. Quando o anjo diz essa palavra para ele, eu vou voltar de novo aqui no anjo, ele diz assim, você não precisa voltar, eu estou terminando. Ele chega e diz assim, ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo e comunicou-me. Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareça diante de César e por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e de todos os que estão navegando contigo. Ele fala isso no verso 24. É imperativo que ele vá para Roma, que ele chegue até César. Ele tinha que pregar o evangelho em Roma. Chega lá, ele aluga um lugar, ele fica numa casa por 2 anos com liberdade pregando em casa. Liberdade pregando em casa, você viu o texto, ele ficou pregando em casa e curiosamente, o livro de Atos termina nesse versículo. Onde? Verso 31, pregava incansavelmente o reino de Deus. Ele ficou ali na casa dele por 2 anos, pregando. Então, a palavra tem que ser pregada no púlpito e nas casas, no púlpito e nas casas. 2 anos ele pregando ali em Roma. E difundindo a palavra, o evangelho. Por quê? Porque a palavra é segura, a segurança da palavra, a segurança que a palavra nos dá, ela nos dá uma segurança poderosa. Então essa palavra nos mantém de pé, é essa palavra que vai fazer você chegar onde Ele falou que você chegaria, é essa palavra que vai fazer você se levantar de onde Ele disse que você se levantaria, é essa palavra que vai trazer cura, porque Ele é o Jeová Rafa e Ele diz, eu sou o Senhor que te cura. Então é essa palavra, é a palavra que ela é o combustível, é a palavra que faz tudo isso. Então a palavra no coração de Paulo fez com que Paulo chegasse ao destino, foi até Roma.
Ah, mas ele morreu em Roma, até isso ele sabia. Ele ficava todo feliz da vida, porque ele ia morrer pregando. Ele falou, eu sou vencedor, porque na cabeça de Paulo, ele achava que para ele ser vencedor tinha que morrer pelo nome de Cristo. Olha como é a visão. João, o evangelista João, do evangelho de João, João, que escreve Apocalipse, ele é vencedor. Ele já viu tudo. Paulo é vencedor. Só que Paulo achava que ele tinha que morrer por causa de Cristo para ser um vencedor. João, ele não morre por causa de Cristo, ele morre de velho. E é vencedor igual. Então não é como eu morro que eu sou um vencedor, é como eu vivo. A forma como você vive em Cristo, a forma como você vive na palavra te torna sim um vencedor. Se morrer por Cristo é o ápice do galardão. Mas se não chegar a esse ponto, é vencedor também, basta não desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda, entende? Não é direita nem esquerda, é Cristo. Amém? Não é direita, não é esquerda, é Cristo. Olhando para o alto, foram iluminados, são acesos, são incendiados. Olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque é autor e consumador, ele é o autor, é o que gera a imagem que faz ela acontecer. E o meu papel é apenas crer nessa imagem que foi gerada por uma palavra. Então essa palavra hoje é dada a você. E se Paulo chegou lá, a palavra ela dá segurança, ela é a segurança. A segurança que a palavra nos dá, é essa segurança que eu posso dar de garantia para você. É a segurança da palavra. Ninguém dá segurança com a palavra. Repito, ela é eficaz, ela é segura, e ela cumpre tudo o que dá prazer a Ele. Então, tudo que dá prazer a Ele, essa palavra vai cumprir. Então, se você ficar nele, você é um filho, uma filha que dá prazer a Ele. Então, toda a palavra vai se cumprir na tua vida. E eu quero orar em cima dessa base de palavra de hoje, porque há uma unção nessa palavra. Desde quando a gente começou a ministrar, há uma unção aqui. Há uma unção, porque a unção ela arrebenta jugo. Ali a serpente foi queimada, ali o povo foi liberto, ele pregou, ficou 3 meses pregando em Malta, todo mundo ouvindo, os milagres acontecendo, foi para Roma, ficou 2 anos pregando, anunciando, muita gente se convertendo, ouvindo, e ele em casa, pregando, a palavra em casa. Ele em casa pregando e hoje você está em casa ouvindo, é a mesma coisa. Lá ele estava em casa pregando e o povo ia. Hoje você está em casa e eu estou pregando para que aí você ouça. É a mesma coisa, só mudou um pouco a dinâmica, mas a palavra é a mesma. Ela é capaz de te levar aonde tem que ser levado. Amém? Que Deus esteja abençoando você. Eu quero orar com você. E quero orar agora. Eu quero que você feche teus olhos e assuma essa palavra de uma vez por todas no teu coração. Que você se prepare para domingo, ter uma ceia com a tua família, e nós vamos fazer essa ceia. E aí você se prepara, vou orar pelos aniversariantes, quem faz aniversário em março, se prepara, porque vai vir uma palavra para você. Aqueles que são fiéis na casa do Senhor, se prepara, o Senhor vai prover, em cima daquilo que você tem um coração solto para dar, Ele sempre vai prover. Então no domingo vai ter uma noite muito especial também, se aqui ainda estivermos, se não houver o rapto da igreja antes. Porque ele vem como ladrão, ninguém sabe. Mas se não vier, estamos aqui. Mas nesse momento que se chama hoje, agora já, eu quero orar para que seja quebrado todo o jugo. Então, Pai, nessa noite, Pai, nesse momento, nessa quarta-feira, eu oro para que todo ninho de serpente seja exposto pelo calor do fogo do Teu Espírito. E que seja queimado, seja lançado fora todo ataque maligno, tudo aquilo que vem trazendo um desfalecimento, opressão, depressão, ansiedade, angústia, estresse excessivo, tudo aquilo que vem para quebrar, para anular, para entristecer, para projetar o mal, seja anulado hoje todas essas ações. E que a cura possa ser também projetada pelo poder da palavra, como já foi neste culto. E eu volto mais uma vez a dizer, ser curado agora. Seja levantado agora do teu leito, põe-te em pé, se levante, porque a palavra te sustenta. Se veja de pé, se veja curado, se veja andando, se veja livre, se veja respirando.
Se veja totalmente restaurado, a tua alma restaurada. Há um processo de regeneração da alma, que a tua alma seja regenerada. Haja uma regeneração da tua alma. A cura da alma chama-se regeneração, que haja uma regeneração da tua alma. Que você seja aliviado de toda a carga, de todo o peso desse momento, pela unção do Espírito. A unção, a palavra diz em Isaías, a unção ela quebra o jugo, ela arrebenta o jugo. Que a unção arrebente as correntes que te prendem, que vem trazer destruição na tua casa, vem trazer dor, sofrimento, que seja anulado agora em nome de Cristo. E que você chegue no destino aonde deve ser chegado, aonde a palavra diz que você vai chegar. Você não é menos, você não é menos, você é o que a palavra diz que você é filho, você é filha, você é um vencedor. Se veja vencedor, se veja vencedora, se veja alguém que não para, se veja alguém que tem bom ânimo, se veja alguém que no meio da tempestade não para, continua crendo. Tem uma ilha preparada e o nome dela é Malta, o nome dela é Paraíso. Há um lugar preparado para você, meu irmão, há um lugar preparado para todos nós, há um lugar pronto. Em nome de Cristo, não desfaleça na fé. Só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, e a glória do Senhor será vista em toda a terra. Em nome de Cristo eu profetizo vida e vida em abundância. Eu tenho para você, não é má, eu tenho para você boa notícia do Evangelho, a palavra de vida que levanta o doente, que põe de pé o doente, que arrebenta as cadeias do cativo. É esta palavra que faz isso. Então eu profetizo, libero, e eu quero que você creia. Veja no teu coração a imagem que a palavra projeta de um homem de pé, de um pai de família de pé, de uma família de pé, de filhos de pé, de pessoas sendo sustentadas, mantidas, de pessoas que são erguidas pelo poder da palavra. O milagre é teu, então pega em nome de Cristo, em nome de Cristo. Amém? Aleluia. Que seja isso para você, que a palavra seja viva aí no teu coração. Aleluia. Irmão, que palavra poderosa, que palavra poderosa, ela nos pega, é uma palavra muito poderosa. Aleluia. Amém, irmãos? Você pegou tudo aí? Você pegou? Eu espero que você tenha abraçado essa palavra. Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eu vou dizer um verso parecido para você. Esse aqui tem nome, né? O nome de Paulo, ó. Paulo, sacudindo a cobra no fogo, é uma coisa. Segunda, não sofreu mal algum. Eu vou te dar um outro versículo parecido. O outro versículo diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o maligno, presta atenção, não lhe toca. Eu vou dar um outro texto para você. Praga nenhuma chegará na tua tenda. E se tentar chegar, ela é queimada, porque a tua casa é fogo ardente do Espírito. Amém? Creia isso no teu espírito, amém? Eu queria prosseguir, mas não pode. Tem que dar uma respirar. Quero que o Senhor abençoe unicamente você, que essa palavra ferva, que ela possa estar fervendo aí no teu coração, que você possa ruminar essa palavra e que o Espírito vá falando mais com você. Se ponha de pé mesmo, não se entregue, não é tempo de se entregar. O tempo de se entregar foi quando você se entregou para Cristo. Agora é só para Cristo que é feita a entrega, para mais ninguém. Se já é dele. Que o Senhor te abençoe, multiplique graça e que o teu rosto brilhe com o brilho da glória de Cristo. Que a glória de Cristo brilhe e resplandeça no teu rosto. Isso seja hoje e eternamente, para a glória do próprio Cristo que te comprou. Ele possa olhar para você e falar assim: eis aí o fruto do meu trabalho. Sabe de uma coisa? Eu e você somos a recompensa dele. Ele trabalhou e ele quer a mim e quer você como recompensa. E ele terá, aliás, já tem. Nós somos a recompensa dele. E lá tem uma recompensa preparada para você. Que Deus te abençoe. E até domingo, onde teremos ceia. E vai aí um nosso abraço para todos vocês de casa. Fiquem na bênção do Senhor. E até no próximo culto.
Em nome de Cristo. Amém.